Oi pessoal, a professora Ivânia aqui de volta para falar de zoologia de novo, para falar da segunda parte do filo molusca. Então aí, nós já vimos que os moluscos são animais triblásticos, celomados, protostômios, que vivem no mar, na terra, na água doce e que têm o corpo dividido basicamente em cabeça, pé e massa visceral. Então aí, olha só, a maioria deles tem cabeça, pé e massa visceral na divisão do corpo. Eles têm um espessamento da epiderme que a gente chama de manto, que tem uma depressão, cavidade do manto, que eles têm um digestório completo, com ralador na boca, chamado rádula, que só não existe nos bivalves, que são aqueles que têm duas conchas. A maioria tem um esqueleto calcário, que é a concha, fabricada pelo manto. Nós vimos então ainda que eles podem respirar por brânquias, pela pele ou por pulmões, ainda no caso do caracol é pulmão. Tudo isso nós já vimos que eles têm uma circulação aberta, lacunar, e os cefalópodes têm circulação fechada, são uma exceção no grupo. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho, nós vamos voltar aqui para falar do sistema nervoso, sistema excretor e da classificação dos moluscos então aí. Pessoal, sistema nervoso, ganglionar. Gânglios são agrupamentos de neurônios. Eles têm neurônios que se agrupam na cabeça, no pé e na massa visceral. Os neurônios da cabeça comandam os olhos, a boca, os movimentos da cabeça, enquanto que os neurônios do pé comandam a locomoção. Eles são chamados de gânglio pedal ou pedial. Galera, e aí nós temos os gânglios viscerais, que são aqueles que comandam o coração, o pulmão, o sistema digestório, então aí. Então o sistema nervoso é basicamente ganglionar, com gânglios cerebroides, pediais e viscerais. São os principais gânglios que eles têm. Agora, muitos têm a visão bem desenvolvida, entre os quais os cefalópodes. O polvo e a lula, galera, os moluscos cefalópodes, estão entre os invertebrados que têm a melhor visão aí, o olho mais desenvolvido. Então, eles têm olhos desenvolvidos, só que eles têm células sensoriais na epiderme, aí no manto também. Por isso que quando você toca no caracol, ele recolhe, porque ele é sensitivo. Ele tem capacidade de recepção de estímulos, então aí do tato, por exemplo, e de quimiorrecepção, então aí. Olha só, agora, falando então, fechando o nervoso, falando do sistema excretor. Assim como os anelídeos, eles excretam por nefrídeos, eles têm de 2 a 3 nefrídeos, a maioria tem 2. Os nefrídeos retiram excretas da cavidade pericárdica próximo do coração do líquido e vão jogar para a cavidade do manto, é aquela estrutura em forma de funil. Alguns autores chamam o conjunto dos nefrídeos de órgão de Bojano, seria o conjunto então aí dos 2 nefrídeos. Eles também são chamados metanefrídeo. Nefrídeo e metanefrídeo é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa que protonefrídeo, né? Protonefrídeo é lá do plateumintes, é o conjunto dos canais células flamas de plateumintes. Então agora, galera, sistema excretor tem, nervoso tem. Vamos falar um pouquinho agora da reprodução. Entre os moluscos, nós temos vários tipos de reprodução. Existem moluscos dioicos. O que é dioico? De sexo separado. Tem o macho e a fêmea. Lula macho, lula fêmea. Sim, as lulas namoram lula macho, lula fêmea. Lula não namora o polvo, hein, alunos? Tá? Polvo macho, polvo fêmea. Então, galera, eles são dioicos. Ostra macho e ostra fêmea. Dioico. Agora eles podem ser monóicos. O caracol, ele é hermafrodita, ele é monóico, de fecundação cruzada, mas ele é monóico. Ele tem uma glândula hermafrodita chamada ovotestes, mas ele é hermafrodita, então ele é dioico. Então, monóico, falei besteira. Então, o caracol é monóico. Então, entre os moluscos, existem animais dioicos, como lula, polvo, ostra. E existem animais monóicos, como os caracóis, por exemplo. A fecundação pode ser de 2 tipos. Interna, o polvo mesmo, o tentáculo funciona como um pênis, que ele introduz os espermatozoides na fêmea, fecundação interna. Então, lula, polvo tem fecundação interna. Já ostra, marisco e mexilhão, os gametas são jogados na água. Os bivalvos, que são os que têm 2 conchas, jogam os gametas na água. Fecundação externa, então, aí. Pessoal, os caracóis, eles entrelaçam a cabecinha e faz uma fecundação cruzada. Então, a fecundação deles também é interna. Quanto ao desenvolvimento também, ó, quanto à variação.
né? Quanto ao sexo, quanto ao local da fecundação e desenvolvimento. Alguns moluscos têm larvas, outros não. Quando existem larvas, elas são chamadas de Veliger, Glochidia, Trocófora, o mesmo nome lá de larva de anelídeo, Trocófora. São larvas geralmente ciliadas que se locomovem na água. Então, quem tem larva tem que ser aquático, galera. Olha só, alguns têm larvas, outros não. O desenvolvimento, então, pode ser direto ou indireto. O caracol mesmo não tem larva, o desenvolvimento dele é direto. Já a ostra, marisco, mexilhão tem larva, logo o desenvolvimento é indireto. Pessoal, a gente fecha aqui, então, nós vimos que tem bastante variação na reprodução dos moluscos e nós vamos falar agora da classificação dos moluscos. Quem são os principais grupos de moluscos? Gastrópoda, que é composto por caracol, lesma, caramujo, cefalópodo, polvo, lula, náutilus são os moluscos de cabeça grande. Bivalva, que têm duas conchas ligadas pela charneira. Escafópoda é um que tem uma conchinha que nem um dente de elefante, ele chama dentálium. E poliplacófora ou polivalva, que é o quíton, ele tem 8 conchinhas fundidas, como se formasse uma concha grande. Então agora eu vou falar dos 3 principais grupos, que são os primeiros, as características, isso aparece no vestibular, isso é importante. Gastrópoda, então vamos lá, quem é gastrópoda? Caracol, lesma, caramujo, uma concha na maioria deles em espiral. Então a maioria tem uma concha espiralada, o olho ó, tentaculado na ponta de um tentáculo, com rádula, com ralador na boca. Nítida divisão em cabeça, pé e massa visceral. Então, eles têm cabeça, pé e massa visceral na divisão do corpo nítida. Galera, eles têm a rádula, eles têm o olho tentaculado e só não existe concha na lesma. Prof, se a lesma não tem concha, porque ela é gastrópode. Porque ela tem o olhinho tentaculado, tem as características de gastrópoda, menos a concha. São os únicos que podem morar no mar, na terra e na água doce. Então, eles podem ser marinhos, terrestres ou dulcícolas. É a única classe que tem representantes na terra, é gastrópode. Os outros não têm. Então, podem ser até vetores de doença, como o caso do caramujo bionfalária, que é vetor da barriga d'água, então, aí. Agora, nós vamos partir para o segundo grupo. Quem são os cefalópodos? Céfalo, cabeça. Pó dos pés que saem da cabeça. Os pés em forma de tentáculo. Galera, e no tentáculo do polvo tem ventosa. São musculaturas que fazem com que eles se fixem aí na presa, quando eles querem capturar uma presa. Então, eles têm tentáculos. Nos tentáculos tem ventosas para fixação. Eles têm a cabeça e os olhos mais desenvolvidos. São os olhos mais desenvolvidos dos invertebrados, segundo a ciência. Então, mais semelhante aos olhos dos vertebrados, são os cefalópodes. Eles têm um sifão para entrada e saída de água. Quando esse sifão enche de água, galera, aí a musculatura contrai e faz um nado por jato propulsão, semelhante à da medusa. Então, os cefalópodes nadam por jato propulsão. Esses sifões impulsionam, ajudam a impulsionar a movimentação aí do corpo, impulsionar o corpo. Galera, eles têm uma glândula de tinta, chamada tinta nanquim, para se defender. Quando vem um predador, o polvo solta o nanquim na água, ó, e foge. Ou o contrário, quando ele quer pegar uma presa, solta o nanquim na água, confunde a presa e ele captura então aí, né? Então, a maioria dos cefalópodes, eles são carnívoros. E eles têm dentes na boca, a rádula deles é extremamente desenvolvida em forma de 5 dentes. É possível ver isso na boca do polvo. E os tentáculos têm ventosas. A lula tem endoconcha, a lula. Polvo é avalvo sem concha. E o náutilus tem uma concha externa, zebrada, de vermelho e branco. Ele é bem bonito. Galera, 2 grupos importantíssimos. Agora nós vamos falar então dos bivalvos. Bivalvos são aqueles que têm 2 conchas, ficam presos.
A maioria deles são sésseis quando adultos e eles se prendem por um pé de fixação chamado bisso. Então, eles têm um pé de fixação denominado bisso. A maioria deles não tem cabeça ou tem a cabeça reduzida. Alguns livros dizem que eles são acéfalos. O que quer dizer isso, então? Sem cabeça ou cabeça reduzida. Então, eles são divididos basicamente em pé e massa visceral. Eles não têm olhos, galera. Eles têm o bisso, que é o pé de fixação, e eles têm duas conchas aí. Eles não têm o ralador, porque eles são filtradores, respiram por brânquias, moram no mar e na água doce. Os cefalópodes só moravam no mar, eram exclusivamente marinhos. Os gastrópodes marinho, terrestre ou dulcícola. Bivalva, marinho ou dulcícola, tem de água doce. Galera, vamos fazer um adendo aqui então sobre os bivalvos. Algumas espécies de bivalvos, quando entra um grão de areia entre a concha e o manto, existe uma camada chamada nacarada e ela começa no manto, ela começa a secretar uma substância chamada nácar em volta deste grão de areia e vai construindo a pérola. Isso é uma forma de defesa para as ostras. A maioria das ostras perlíferas que produzem joias não são muito usadas na alimentação. Geralmente a ostra perlífera não é comestível, mas muitas espécies de ostra são usadas na alimentação. A pérola, galera, é uma forma de defesa para a ostra, mas que o homem usa então para a fabricação de joias. A parte interna da concha dos bivalvos também se chama madrepérola e por muitas vezes ela é usada para fazer bijuterias, então aí de madrepérola. E fazer relógio, galera, eles fazem relógio, eles fazem bijuteria, botões de madrepérola, que é a parte interna da concha. Então, olha só, lembrando que eles não têm rádula, são filtradores, bivalvos, duas conchas, marinhos ou de água doce. Agora nós vamos fechar com os dois grupos mais simples. Escafópoda tem rádula, mora no mar, se enterra na areia, tem tentáculos para se enterrar na areia, então aí, tá? Respira por brânquias. O poliplacófora também respira por brânquias, tem 8 conchinhas, tem um ralador, né? O nome dele o mais comum, a espécie chama-se Quiton. E por que eles são diferenciados? Porque eles têm as 8 conchinhas fundidas. Os dois são marinhos, tanto escafópoda como poliplacófora. Os que mais aparecem, que tem maior biodiversidade, gastrópoda, cefalópoda e bivalva. Galera, bivalva também é chamado pelecípoda ou lamelibrânquias, brânquias em lamelas, então todos eles têm respiração branquial, então aí. Galera, a gente fecha essa aula, dá um link aí, toca no sininho, se inscreve no canal, que toda vez que sair um vídeo novo da professora, você será notificado.